esse mês de setembro, ele é um mês importante, né? Porque é o mês da prevenção do suicídio, se convencionou assim, um setembro amarelo, né? Claro que essa prevenção, ela é o ano inteiro, ela deve acontecer o ano inteiro. Mas nesse momento a gente concentra os estudos nessas questões. E eu gosto muito, eu gosto sempre de frisar que é um momento também de se estudar a reencarnação, né? Que é a maior expressão, talvez, da justiça divina. Essa reencarnação que nos oportuniza resgatar velhas dívidas, resgatar alguma coisa que tenha pendente com irmãos de outras vidas, ou até mesmo dessa, né? Pois oportuniza para todos nós. É essa oportunidade que o Pai nos dá, esse Pai que nos ama sem distinção, a todos. Esse Pai que vai dar todas as oportunidades para que a gente possa, né, através das nossas reencarnações, recuperar tudo que deixamos em nossas falhas. Por isso, meus irmãos, é tão importante, né, esse estudo do mês de setembro na prevenção do suicídio. Porque dispensar uma reencarnação é um prejuízo muito grande para todos. Né? E espíritos nos orientam que há no plano espiritual de 3 a 4 vezes mais espíritos que os que estão na Terra. Então, veja, nós temos hoje em torno de 8 bilhões de habitantes na Terra. Então, lá em cima deve ter, no mínimo, de 24, né, a 30 bilhões de espíritos esperando essa reencarnação. E nos foi dada essa dívida, essa dádiva. Né? E a gente, então, não pode transformar ela em dívida. Né? Então, realmente, o suicídio nos leva, né, a desperdiçar uma grande oportunidade. O Evangelho do Cristo nos traz inúmeras orientações. Hoje a gente vai ver uma parte, mas eu tenho certeza que cada um estudar o Evangelho vai ter outras fórmulas, né, outras maneiras, né, de enfrentar esse problema do suicídio, seja no esclarecimento, seja no consolo, né, ou seja no próprio aprendizado. Mas o Evangelho nos traz boas soluções. Mas não devemos esquecer que a medicina terrestre, a psicologia, ela é também uma dádiva de Deus e deve ser usada sempre. Nós, às vezes, os irmãos chegam no centro espírita e nos pedem orientação. E a gente deve orientar também da busca da medicina tradicional, da psicologia, da psiquiatria, porque isso também é dádiva de Deus. E é esse o nosso trabalho, de encaminhar os irmãos também para os tratamentos tradicionais. Certa vez, num atendimento, um irmão passou por um lado doença grave, disse, eu não acredito, e é aqui que eu vou me tratar, não vou me tratar na medicina tradicional. E foi uma conversa muito longa, né? Muito profunda com esse irmão, para ele ver que a medicina é uma dádiva divina. Então, não podemos abrir mão desses tratamentos tradicionais para os irmãos que estão com esse problema da tendência, né? Às vezes da depressão, do suicídio, tudo isso. Né? Bem, os aspectos filosófico, científico e religioso. Não podemos abrir mão de nenhum deles nesse combate. Bem, meus irmãos, eu quero trazer aqui algumas apresentações que a gente preparou, né? E para que a gente possa fazer esse estudo em conjunto. Bem, lembremos que o Evangelho tem inúmeros capítulos e várias lições. Eu vou trazer alguns aqui, mas é certo, como eu disse anteriormente, que todos vão ter uma maneira, né, de se valer do Evangelho para que ele nos oriente, né, para que ele nos dê esse caminho devido. Deixa eu só resolver esse problema aqui. Agora eu sumi, né, da tela de vocês.
Ok, né? Apareci de volta. Deixa eu ver aqui. Opa, agora vim de volta aqui. Bem, então, o primeiro capítulo que a gente vai estudar, e a gente não vai estudar esse evangelho na ordem, né? Nós vamos estudando o capítulo conforme os assuntos. Então, vejam só. No capítulo 3, nos fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Porque por que estudar essas coisas? Nós, enquanto trabalhadores, né, nós precisamos estar preparados para atender, para acolher aqueles que nos procuram em busca de aconselhamento, consolo e esclarecimento. Porque esse estudo ele vai abranger 4 dimensões. Nós, trabalhadores, que precisamos estar preparados para atender os irmãos. Também aqueles que estão no desespero, estão na necessidade, né? Também pode se esclarecer. Aqueles que já se foram, né? Que muitas vezes vêm aos centros de espíritos em busca de luz, em busca de orientação espiritual. E também aqueles que perderam seus entes através do suicídio. Então, essa é uma maneira de esclarecer, de consolar e que a gente pode aproveitar muito bem, que é o nosso Evangelho. Então vamos lá. Há muitas moradas na casa de meu pai. As pessoas se questionam por que nós precisamos de provas e expiações, né? E há essa dificuldade de compreender dos espíritos. Mas nós só seguimos, né, a destinação da Terra. É um planeta de provas e expiações. Ninguém vem para cá por acaso. Ninguém vem para cá de maneira a frequentar clubes de lazer, né? Os espíritos nos dizem, né, que nós temos essa dificuldade de compreender porque até agora na nossa evolução, e nós engatinhamos ainda na escala da evolução, nós só aprendemos a conviver com dores e misérias. Né? Nós não podemos falar do que não conhecemos. As alegrias do céu, que não são desconhecidas para nós. Então a gente não consegue compreender por que só vive entre dores e expiações, entre as provas e as expiações, não é verdade? Mas assim, o capítulo 5 nos diz que bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições. Desde que a gente admita a existência de um Deus, de um Pai que é infinitamente, soberanamente justo e bom, a gente há de conceber, né, com o infinito das perfeições esse Pai. E se ele é soberanamente justo e bom, então as situações que nos ocorrem, né, as causas das nossas aflições, elas são justas. Porque ele não é um pai que age caprichosamente, agora eu vou punir só aqueles lá. Não, e nem com parcialidade. Ele nos ama a todos. Por isso, nós estamos sempre, né, sobre a proteção da boa espiritualidade. Só não ganhamos essa proteção, essa orientação, quando nós nos afastamos. E ainda em ter a justiça das aflições, a gente sabe que as vicissitudes têm uma causa. E, como vimos, né? Já que Deus é justo, pois que não. Então é preciso valorizar a vida através do esclarecimento. Nós esclarecendo a nós próprios, aos irmãos que nos pedem acolhimento, àqueles que nos escutam em outras esferas. A gente vai estar fazendo um bom serviço, pois o homem, compreendendo que é causa de seus infortúnios, trabalhará para melhorar-se. Veja, nós temos todas essas lições na vida, né? Muitos profissionais que a gente vê que batalharam, se melhoraram em determinado momento, viram que tinham algumas deficiências e trabalharam por se melhorar. Isso acontece com esportistas, com artistas, com profissionais liberais, com funcionários públicos ou privados. E conosco mesmo. Quantas vezes, né? Chegamos a conversar, mas eu estou com uma deficiência nisso. Eu preciso me dedicar. Então a mesma coisa acontece com o espírito. Sabendo, bem compreendendo, né? Através do esclarecimento a causa dos seus infortúnios, certamente vai trabalhar para que esses infortúnios se vão. Nós temos ali também no capítulo 5, atuais. São de 2 tipos, as atuais e as de vidas passadas. E ela fala que as atuais são consequência do nosso caráter e do nosso proceder. A nossa imprevidência, o orgulho, a ambição, egoísmo, limites, a falta desses limites, né?
as uniões por interesses. Às vezes a gente ouve falar alguns irmãos, eu não sei como é que esse traste cruzou a minha vida, né? Mas esse traste estava lá na programação espiritual, né? Uma reencarnatória de interesse que não era o amor, né? E a afinidade entre as almas. E aí a gente sabe todas as desgraças que podem acontecer. A falta de moderação e os excessos de todo gênero que prejudicam a nossa saúde. E aí depois, perguntar, mas o que eu fiz, né? A gente vai ver. Se a gente examinar, né, com friamente a nossa consciência, com honestidade com a gente mesmo e com a espiritualidade que nos orienta. Né? Os filhos, se interrogar sua consciência, honestamente vai ver que falhou e falhou muitas vezes. Mas isso é humano, não vamos cair naquele conceito de que, então errou, vai viver eternamente no inferno. Não é isso. O Espiritismo não tem esse conceito de culpa, né, infinita, não tem esse conceito de penas eternas. Nós temos responsabilidades pelos nossos atos e teremos as chances todas para refazer, né, para redimir os nossos atos. E, já que nós entendemos que não há efeito sem causa, né, que Deus é justo e que não há nenhum efeito, nada acontece se não tem uma causa justa, né? Isso também pode, não sendo na vida atual, permitimos esse Deus justo, como eu falei, justa será a causa. Então é preciso valorizar essa reencarnação atual, porque ela é a oportunidade não só de resgatar o que nós erramos nessa mesma reencarnação, mas a oportunidade de resgate e expiações desta e de outras vidas. A espiritualidade já nos orientou soberbamente, né, sobre essas questões. Muitas vezes não compreendemos, mas a vida passada também tem influência sobre essa. Mas não é a vida, são as nossas atitudes, né? É as dívidas que nós deixamos para trás, mas que precisamos resgatá-las, uma hora ou outra. E também é muito importante, porque nessas horas de desespero nós estamos sujeitos, né? E estamos fragilizados. E a gente fica sujeito, então, à influência de irmãos, né, dessa esfera material, mas também nos guardados falsos profetas. É isso que diz o capítulo 21, quando fala sobre os falsos cristos e falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas. Porque, como me diz isso, né? E eles nos dizem lá que toda árvore boa não produz maus frutos, mas também toda árvore má não produz bons frutos. Então, esses conselhos que são muito fora do normal, né? Essa questão de, às vezes, querer resolver as coisas pela gente, nada disso é o certo, né? Nada disso pode vir de espíritos que vão realmente nos ajudar. A tristeza, a melancolia, a revolta das situações em aflição nos deixam muito frágeis, né? E suscetíveis a essas influências. Também, né? Os irmãos dois planos, mas estando esclarecidos, e essa busca de esclarecimento deve ser nossa também, né? Ou quando atendemos alguns irmãos, tentá-lo esclarecer e consolar da melhor maneira, mas é preciso estar esclarecido para estar fortalecido. E é isso que nos diz. Consciente e esclarecido, nós vamos estar sintonizados com espíritos de elevada moral, que esses sim podem nos ajudar. Então, veja, a importância de nos esclarecermos, né? Seja através da busca de ajuda no centro espírita, a busca de ajuda profissional, a busca de ajuda na medicina tradicional. Seja, né, através da própria iniciativa de buscar essa ajuda. É o orai em oração, para que a gente possa, né, de todas as maneiras, estar sintonizado com essa boa espiritualidade. Bem, deixa eu só tirar aqui esse som. Vamos lá.
A vida, né, ela deve ser preservada. E é isso que devemos fazer. Preservar a vida. Valorizar estar aqui nessa etapa da evolução. Nós precisamos valorizar esse degrau, né, que nos foi dado para elevarmos um pouco mais. E a vida é essa encarnação que estamos vivendo. Uma reencarnação para que possamos vir aqui redimir as nossas faltas é uma grande oportunidade que não devemos desperdiçar de modo algum. Mesmo aqueles que se encontram em grande desespero, sempre há uma solução, sempre há uma saída. Buscar e achareis, nós vamos ver depois ali. Sigamos, né? Com o nosso estudo, nós vamos ao capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. E que nos fala aqui que essas máximas de Jesus se reportam a esse princípio, o da vida futura. É importante, quando a gente lê todo o Evangelho, que Jesus está sempre voltado, nos falando, que é importante a gente pensar em termos de vida futura. As nossas atitudes todas são... Nós levamos muito mais bagagem, ainda mais se forem morais, não é verdade? Então, quando esse desespero, né, que dá naqueles que buscam ajuda, nos que ajudam, naqueles que já foram vítimas do suicídio, né, dessa tragédia pessoal, e mesmo aqueles que perderam entes queridos, né? A gente tem que ter bem essa dimensão. A vida futura, ela existe e será nos dado todas as oportunidades para que a gente resgate isso. Mas não nos endividemos. É nessa vida que devemos resolver os nossos problemas. Não é abreviando que a gente vai resolver todas as coisas. Essa ideia clara nos dá essa inabalável fé no porvir. Essa inabalável fé. E nos muda o ponto de vista. Porque Jesus diz que é como subir num monte, né? A gente enxerga a cidade lá e todo mundo bem pequenininho, a cidade bem pequenininho, né? Aquele ponto pequenininho, aquele ponto lá, quase inexpressivo, é a nossa vida atual. Porque nós temos toda a vida futura, nós temos toda a eternidade para evoluirmos. Então, resolvamos todas as coisas dessa vida, para ir passo a passo, a cada degrau, resolvendo, evoluindo, enquanto espíritos, rumo à perfeição, que é o que o Pai quer de nós, porque Ele oportuniza sempre que cheguemos à perfeição. A vida corpórea, irmãos, é simples passagem. Então é preciso que a gente aproveite qualquer situação. Ainda dentro do meu reino não é desse mundo, na vida futura, a espiritualidade nos orienta que duvidar da vida futura torna o homem igual à criança que nada vê além de seus brinquedos. Lembra aquela criança mesmo, tem esses brinquedos, está sempre, né, abraçado. Assim. A perda do menor deles, os enganos, as decepções, as injustiças, os orgulhos e a vaidade, feridos, né, nos torna uma vida com perene angústia. Então a gente tem que ter essa dimensão de que a vida futura não é só agora, né? O agora não. O agora não. Aqui, o agora é a maneira de nós nos melhorarmos, resgatarmos todas as nossas pendências, se possível. Se não, vamos ter oportunidade, mas jamais deixar de aproveitar esta, porque a vida agora, como já disse anteriormente, é a oportunidade de resgatar essas dívidas, de redimir as nossas faltas. A perda, então, desses brinquedos, né, eles levam a uma vida perene angústia. Então é preciso tocar esse ponto de vista, porque nós não levamos nada nessa vida a não ser o nosso desenvolvimento moral. Os bens morais. É preciso sair dessa vida com mérito. Isto é, valorizar a vida do ponto de vista moral. Né? Conseguido na questão moral. No capítulo 11, nós temos esse preceito espírita que é espetacular, né? Que é amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros, quereríamos que outros fizessem por nós. Isso é básico.
para quem realmente, né, precisa entender, né, que nada vai acontecer se não tivermos a mesma atitude. Assim como nós queremos, muitas vezes os irmãos chegam ao centro espírita necessitado, como muitos, né? Uma coisa que é comum entre os espíritas é que a gente chegou de joelhos no centro espírita, em momentos ruins, né? Então é a mesma coisa. Às vezes chegamos num lugar para pedir ajuda, é preciso também consideração com o irmão que acolhe, porque ele vai dar o máximo de si. E nós precisamos estar abertos e ter consideração pelo trabalho desse irmão. Essa é a expressão completa da caridade. Resume deveres do homem para com o próximo. Isso é, ter a mesma atitude com o outro. Não é verdade? E aí já dá para a gente entender, quando a gente está em um momento de desespero, que às vezes a falha é um sacrifício, né? Nesses momentos a gente realmente, mas vamos abrir uma luzinha através da oração, através diferente também para ajudar a nós mesmos, né? E essa prática, né, dessas máximas de Jesus tende à destruição do egoísmo. Destruindo o egoísmo e o orgulho, lembra que são as duas grandes chagas da humanidade, né, que devem ser resolvidas, devem ser destruídas, né, para que a humanidade realmente evolua. Aí sim, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará a paz e a justiça. É isso, né? Um dia que a gente conseguir deixar de ser egoísta, vai reinar a paz e a justiça. Há muitas tribos, né, que são em alguns lugares do mundo, principalmente a África, né, ali na Polinésia também. Ainda o contato com essas modernidades, essa complexidade da vida moderna, né, e que eles têm algumas atitudes que surpreendem a todos. No mundo moderno, que a gente briga tanto, né, pelo nosso lugar ao sol, pelo nosso sustento, né, e que eles dividem com todo mundo. Na África existe uma palavra chamada Ubuntu, né, que também é isso, né, de dividir com todos, né, de buscar o bem de todos. Aquelas pequenas comunidades, ainda, né, que não sofreram, então, essas consequências da vida moderna, se pode dizer assim. No capítulo 11, aí, vem o amor ao próximo, a si mesmo. Aí a gente vai ver a lei. Resume a doutrina de Jesus e o Espírito, no princípio, só tem instintos. Depois vai evoluindo e começa a ter, então, sentimentos, sensações, depois sentimentos. E esse sentimento, né, é o amor. Esse sentimento por excelência. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, porque os seres se amam. Não há mais tanta divisão, há apenas a união. E extingue as misérias sociais, porque aí ninguém mais vai se sentir melhor do que o outro, mais poderoso, mais rico. Vai se sentir igual ao seu irmão. Diferenças vão haver, mas não haverá essa questão. Estamos em guerra com o nosso irmão, né? Os países entram em guerra por causa dessas coisas, né? Extingue as misérias sociais. E isso nos diz uma coisa muito importante, a espiritualidade, né? De todos o que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Vejam só. É ditoso aquele que ama. Porque aí as misérias do corpo e da alma não vão, né, nos atingir. Lembramos que muitas vezes a gente tem essa atitude, né, de ficar menosprezando e às vezes até odiando os irmãos. E isso acaba por prejudicar também o nosso corpo e a nossa alma. Amemos, porque aí não conheceremos a miséria da alma nem do corpo. No capítulo 25, é o buscar e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Lembremos, né, que a gente pede muito para Deus, né, e muitas vezes não tomamos as iniciativas que podem nos ajudar. Então é preciso também que trabalhemos para isso.
é a divinização da lei do trabalho. É preciso trabalhar, é preciso se dedicar para receber essa ajuda também. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Não há maneira de conseguir nenhuma conquista. Ah, mas tem tanta gente que ganha na loteria, não sei o quê. Mas será que esse fardo não vai ser pesado? Qual será, né? Se não ajudar a si mesmo, isso vai ser a perdição. Como já tivemos inúmeros casos de pessoas que ganharam fortunas e em pouco tempo estavam pobres novamente. Outra dimensão, acharam que tudo podia, que não precisavam mais ajudar em nada isso, né? Era só viver uma vida de prazeres. Né? E daqui a pouco tudo vem, né, da maneira que vai deixar esses irmãos deixou, né, muitos irmãos tristes. Eu me lembro de um grande ganhador na loteria nos anos 70, em que ele começou, tinha muitas posses, né, mas acabou, em função da ganância, né, acabou passando essas posses para outros para não, né, vamos pagar muito imposto, coisa. No fim, essas pessoas acabaram não devolvendo os bens e ele ficou muito pobre. Bom, pedi forças para resistir ao mal e as tereis, assistência dos bons espíritos, e eles virão, vos guiarão, nos diz a boa espiritualidade, né? Pedir bons conselhos não serão recusados. Batei a porta e ela se abrirá. Valorizando nossa sintonia moral, espiritual, certamente valorizaremos a nossa vida. E isso, precisamos estar sintonizados, né? Sintonizado com espíritos elevados. Aí estaremos, sim, né? Valorizando a nossa vida, recebendo bons conselhos. As portas vão se abrir, segundo nossos irmãos. No pedir obtereis, nós temos a oração, né? Como esse grande recurso também. Entrai, faz uma coisa, eles dizem, não façais que nem os hipócritas, né? Que rezam em pé nas sinagogas para mostrar, né? Fechada a porta, orai ao Pai, que vê o que se passa em secreto e vos dará a recompensa. Não é recompensa em figueira e bens. A recompensa é orientação, é consolação e esclarecimento. E não temos que pedir, fazer preces compridas e pedir muito nas preces, porque o Pai sabe muito antes do que precisamos. Ele vai nos dar o que nós precisamos, não o que queremos. Ele sabe muito bem. Antes que lhe peçais, diz a espiritualidade. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai também o perdoe. Temos que chegar na oração de coração puro. Porque se chegar no coração odiando alguém, não é a sintonia que teremos nesse momento. Né? Então é preciso estar. Temos que nos dedicar a isso para nos melhorar sempre. E no capítulo 15, então, fora da caridade não há salvação, a espiritualidade nos diz que nesta máxima estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. E o deserto da vida pode ser esses momentos de desespero em que começamos a pensar em abreviar essa vida para ver se abreviamos as nossas aflições. Não. A caridade, às vezes a dedicação ao próximo nos leva a ver que os nossos problemas são tão pequenos perante a grande aflição que às vezes se abate, né, sobre irmãos muito mais necessitados do que a gente. Serão reconhecidos pelo perfume da caridade que espalham. Então veja, muitas vezes no nosso momento de desespero nós nos superamos para nos dedicar ao próximo. Porque vemos, né, como eu disse, aquele contraste, né? O nosso problema é muito menor do que aquele irmão necessitado. E aí é uma maneira de nos demover, é uma maneira de esclarecer e consolar aqueles que estão no desespero. É uma maneira de esclarecer e consolar os trabalhadores espíritos. É uma maneira de esclarecer e consolar os espíritos que já fizeram, erraram esse caminho, mas que vêm em busca de orientação.
E uma maneira de curar a situação. Tudo. O Evangelho é um grande, mas é um quase inesgotável fonte de orientação. E levando, então, essa caridade por guia, né, o homem nunca se transviará. Veja, não se transviará para caminhos maus, nem transviará para que se comprometa, né, para que faça atitudes contra si mesmo. E a prática da caridade, meus irmãos, também valoriza a vida, através do serviço ao próximo, como falamos. Logo, a si mesmo. Amai o teu próximo como a ti mesmo. A caridade é isso. Né? Nos dedicando ao próximo, estamos nos dedicando também a nós mesmos. Também temos o advento, no capítulo 6, do advento do Espírito da Verdade. Carregam seus fardos, assistem os seus irmãos, são bem amados mesmos. Vamos, né? Às vezes estão numa dificuldade, ainda assim, ele é o grande médico das almas e traz o remédio que vai nos curar. Confiamos, tenhamos fé nesse mestre. Vinde a mim, vós que sofreis, vós achais oprimidos, sereis aliviados e consolados. Veja, né? É um consolo, é um acolhimento que Jesus nos traz através da sua doutrina, através dos seus trabalhadores. O mundo é impotente para dar essa força e consolação. Ainda dentro do advento do Espírito da Verdade, Deus dirige sublime apelo aos vossos corações pelo Espiritismo. Escutai-o. Então, olha a responsabilidade que temos nós, né? Trabalhadores espíritos. André Trigueiro diz que nós somos agentes de saúde informais ao levar esse consolo e esclarecimento. Né? Se somos humildes e submissos ao Criador, essa boa colheita. Amai, orai, sede dóceis para com todos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Lembra que a gente falou no início? É preciso que o Espírito tenha humildade de pedir. É preciso que o Espírito reconheça as suas imperfeições e venha pedir essa orientação também. Mas não nos impede também de, às vezes, ir levar essa orientação. E junto de cada lágrima, Deus colocou um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento, meus irmãos, são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Elas encerram todos os deveres de caridade e humildade, né? Abnegação e devotamento. Lembra que aquilo que a gente já falou anteriormente, superar a nossa humanidade para auxiliar o próximo. Finalmente, meus irmãos, já terminando a nossa participação, queremos lembrar que o jugo, como disse o Cristo, é suave. E leve ao seu fardo, pois que apenas apresenta como dever o amor e a caridade. É só isso que pede. Que temos amor a nós, né? A gente pode. E muitas vezes nesse momento de desespero, nessas 4 dimensões que eu falei, a gente possa achar que as coisas não têm solução. Tem. Sempre tem solução. A espiritualidade está nos esperando sempre. Lembremos que André Luiz ficou 7, 8 anos no umbral e, num determinado momento, ele ajuda, não aguento mais. E foi nesse momento que ele passar, né? Precisava refazer, pensar na sua atitude e realmente pedir ajuda. É esse esclarecimento que podemos levar aos nossos irmãos. E a caridade, como Cristo a entendia, é o BIP, né? Aquele BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Lembremos, meus irmãos, né, que essa valorização da vida, ela vai acontecer todo dia em todas as oportunidades. Não percamos as oportunidades de auxiliar e de nos esclarecer sempre. E lembremos, né, quando estamos em trabalho no centro espírita, que muitos vêm também pedir essa orientação, como eu disse no início. E lembramos que muitos vêm também pedir orientação porque perderam. Aquela dor ainda está lancinante, aquela que está lacerando o coração, né?
e que a gente tem essa oportunidade de atender todo dia, né? Seja através da leitura, da aprendizado e da prática do Evangelho de Jesus. Por último, eu vou contar uma história que certa vez eu estava na rodoviária de Santo Antônio e daqui a pouco chegou um ônibus vindo de Osório e o senhor entrou, comprou sua passagem e veio e parou do meu lado, né? E ele ia para ir para o Cará, uma localidade do Cará, eu não lembro qual a localidade. Mas ele me disse assim, sabe que eu estou vindo do hospital de Osório, minha velha está muito doente. Eu vim em casa, pegar umas roupas e tal, está muito difícil a situação. E eu, interiormente, eu não sei se não, um espírito amigo dizendo, mas fala alguma coisa, né? Consola o homem, né? O homem tá conversando contigo aí, pedindo uma palavra de consolo que seja, né? Eu disse, mas meu irmão, certamente, né? Deus te colocou ao lado da tua esposa, porque ele confiava em ti, né? E certamente não ia te dar um fardo mais pesado que teus ombros pudessem suportar. Então, vai com fé que certamente a tua missão. E ele parou um momento, eu digo, agora acho que falei uma coisa errada, porque ficou numa expressão assim meio tensa, né? Sabe que o senhor tem razão, né? Eu vou lá na minha casa pegar as roupas limpas para minha véia e vou voltar lá satisfeito. Deus, não estou falando para enaltecer, né? Mas para me enaltecer aqui, certamente foi inspirado por um espírito bom, né? Mas nós temos sempre a oportunidade de praticar essa caridade, de auxiliar nossos irmãos, principalmente, né? Quando é esses momentos em que irmãos desesperados nos procuram. A gente tem uma para que busca a medicina e a psicologia tradicional para a solução dos seus problemas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fico muito honrado, né? Principalmente nesse mês tão importante para a gente auxiliar, né? E servir aos nossos irmãos. Muito obrigado, irmãos. Até a